o que mais me surpreende nesse pessoal que agora está sendo investigado por meio de ação de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é a indignação deles. Será que eles se sentiam imunes até o presente momento a isso? É claro que a reação deles é justa, mas a questão é a seguinte: esse abuso de poder já não está ocorrendo no Brasil assim há décadas, sobretudo de uns tempos para cá. Isso se tornou ainda mais intenso. O professor Lavo tem razão. Esse pessoal aí, as autoridades aí do STF, se sentem deuses. Eles podem abusar do poder o quanto eles queiram, né? E não vai adiantar se promover debates nas redes sociais, nos jornais, seja na mídia de TV aberta, seja na mídia independente, não vai adiantar. Eles vão continuar abusando do poder, só que, como o próprio Bernardo Kister disse, isso fere artigos pétreos, cláusulas pétreas da Constituição. Então, uma hora, esse processo vai ser embargado, ele não vai adiante. Uma hora ele vai esbarrar na própria lógica da Constituição e os próprios ministros não vão poder levar isso adiante. Né? Só que até lá eles podem bagunçar muito, eles podem tumultuar, né, a vida de muitas pessoas que trabalham em prol do esclarecimento de outras pessoas. Eles podem fazer isso. Porque a maior parte dos ministros, é fato, está engajado com o movimento de oposição ao atual governo. Né? Então eles podem sim promover, claro, de forma injusta, mas eles podem promover essas ações, podem mover essas ações. Quem que vai tirar eles de lá? Me diz. Bom, o professor Olavo propôs uma vez que se tirasse a tapa. Só que aqui no Brasil, o professor Olavo, esse negócio, por mais genial, experiente, né, sábio que o senhor seja, esse tipo de coisa aqui no Brasil não funciona. Isso vai dar merda, vai dar morte. É aquela coisa, né? Nem Jesus venceu o sistema. Não estou dizendo aqui do dai a César o que é a César, dai a Deus o que é de Deus. Isso nós temos que fazer. Mas nem o próprio Deus encarnado em gente aqui fez força para vencer o sistema. Agora, isso não vai anular a verdade de todo esse trabalho formidável que essas pessoas estão fazendo. Eu não vou com a cara do Bernardo Kister, para mim ele é só um papagaio de pirata, mas ele está fazendo um trabalho que é bom, de qualquer maneira. Sarah Winter, Alan dos Santos, entre outros aí, né, a Bia Six. Essas pessoas, sim, estão trabalhando em prol do esclarecimento do público em relação ao atual governo, né? E sim, estão sendo injustiçados por ações de um ministro que está abusando do poder. Só que toda essa reação de vocês não vai dar em nada. Esse processo só não vai adiante porque ele vai esbarrar na própria lógica do processo, na própria contradição intrínseca do processo. Não tem como. Né? A menos que o povo vá, menos que o povo se junte, na verdade, lá na frente, né, da sede do Supremo Tribunal e ficar gritando lá, não vai adiantar. Né? O que é necessário é uma ação que seja mais inteligente, que esteja um passo à frente desses atos. Mas como? Se os caras estão agindo pela lei. Parece que vocês aí, colaboradores do professor Olavo, esqueceram uma lição muito importante que o próprio professor explicou numa das suas aulas de teoria do Estado. O Estado, sim, pode nos perseguir, nos prender, nos torturar e nos matar. Pode ocorrer isso. Infelizmente. Então, como eu sempre gosto aqui de fazer recordar, temos que nos fortalecer por dentro, em primeiro lugar, porque o mundo é esse, o mundo é cão, meu, né? É claro que tem que reagir, mas como eu disse, todo esse debate ali, eu estava vendo um debate ali na Morning Show, né? Nos Pingos nos Is e em outros canais. Beleza, todo o discurso ele está corretíssimo, todas as avaliações elas estão perfeitas, mas qual vai ser o resultado concreto disso? Vai impedir que o Alexandre de Moraes siga nesse processo? O povo estar indignado com o Alexandre de Moraes vai impedir que ele faça? Não, vai ser a própria lógica da lei,
que vai impedir ele? Ele está abusando de poder. O dia que ele não estiver mais ocupando aquela cadeira, bom, aí são outros 500, né? Mas até lá ele vai sim mostrar o caráter dele. Todos eles, na verdade, vão mostrar o caráter deles. Aliás, eles só estão lá, isso é você vê a avaliação do próprio professor Olavo de Carvalho. Eles só estão lá porque eles têm esse caráter. Esse caráter que gosta de abusar do poder. Ou não. Quantas sanções já lá não passaram pelo STF que aprovam de uma maneira bastante até descarada o aborto? Só isso já desmoralizou toda a coisa. Então, aquela instituição, que é o STF aqui no Brasil, pode manter a autoridade, mas a dignidade do STF, ela é duvidosa. Pelas pessoas que o estão regendo, não que a coisa em si não preste. É aquele exemplo. O cara está dirigindo o carro, o cara enche a cara de cachaça, né? Decide pegar o carro para dirigir. Aí ele provoca um acidente. A culpa é do carro ou do cara que está embriagado? É a mesma coisa, o STF. É a mesma coisa quando agentes comunistas se infiltram na igreja e começam a produzir, né, discursos absurdos dentro da igreja e as pessoas botam a culpa na igreja. Não, essa é a culpa das pessoas que estão ali, por exemplo. Né? É as pessoas que insultam a integridade das instituições. Que é o que está acontecendo agora, que é o que já estava acontecendo há muito tempo. O Rodrigo Maia não é o responsável por liberar aborto até os 3 meses, se eu não me engano. Isso já tirou a dignidade do cara. Agora, é claro que a coisa não é fácil, mas essa é uma situação, como diz o professor Olavo também, espinhosa. É muito pior a liberação do aborto do que essas investigações que estão acontecendo. Por acaso, algum desses Olavetes, vamos dizer assim, vai ser preso? Vai ser processado? Não sei. Só sei que eles vão continuar fazendo. Cada um está. Né, todos eles estão falando das suas casas. Eles tiveram uma pequena parte do seu material de trabalho, que é o material eletrônico ali, o computador, celular, apreendidos. Ok. Né? Isso não é novidade, né? Acontecer aqui no Brasil. Mas eles estão lá. Estão, inclusive, podendo reagir e falar exatamente o que eles querem. Então, quer dizer, a liberdade de expressão está ali. Só que o que estão tentando fazer é cercear isso. Não estão conseguindo, porque as pessoas estão reagindo. Né? Claro que essa reação pouco vai ter efeito, porque você, para reagir a a, a um processo espúrio, você tem que vir com um processo que é honesto. Né? Tem que partir de um outro processo, não de debates públicos. Mas os debates públicos continuam. E o Alexandre de Moraes está sendo desmoralizado de cima a baixo. Né? Quem deve estar comemorando são os grupos de oposição que pertencem ao movimento de esquerda aqui no Brasil. Mas no mais, né, vamos dizer, a população de mais bom senso está reagindo. E isso é liberdade de expressão. Agora, algumas pessoas estão tendo o seu trabalho dificultado por causa de ações de membros do STF. Né? Só que esse processo não vai até o fim. O problema é que eles podem tumultuar, atrapalhar o trabalho. Né? Eles podem impor CPIs e outras sessões do mesmo tipo que vão, vamos dizer, atrasar as coisas, mas não vão impedir as pessoas de fazer o que elas acreditam que tem que fazer. E nem vão derrubar os valores que as pessoas têm dentro de si. Ué, o mundo é esse, porra. Vocês podem estar muito indignados, mas não podem estar surpresos com isso. Porque coisas piores do que isso já estavam acontecendo. Né? Sobretudo no que diz respeito a leis que tentam institucionalizar a morte, a cultura de morte aqui no Brasil, que é o aborto, ou às vezes a eutanásia. Isso é muito pior do que investigar fake news. Né? E eu acho que vocês são colaboradores do professor Olavo de Carvalho, que estão sendo investigados, vocês, né, estão esquecendo as lições básicas do professor Olavo, que são muito importantes.
É não deixar essa coisa derrubar, né? O protesto de vocês, por enquanto, é em vão. Não vai adiantar nada. Vocês sabem disso. Vocês sabem como é que funciona a coisa, né? Vai ser só a própria lei, né, que vai embargar isso tudo, porque o processo ele é autocontraditório, né? Ele fere artigos da Constituição, portanto ele é contraditório. Então é só no momento que esbarrar nisso que ele vai ser suspenso. Até lá, eles vão atrapalhar sim, como sempre. Qualquer pessoa que esteja fazendo, procure agir corretamente, vai sempre esbarrar com esses problemas. E é bom vocês se darem conta disso, né? Vocês estão aí falando, expressando o que querem. Então, né, pelo menos tomem isso como já um ponto positivo, porque a reação está sendo permitida e vai continuar, né? E uma hora esse processo vai ser anulado. É isso aí.